Então, o livro pra mim é um livro muito bacana, um livro de filosofia na veia. Acho que se ele ouvir isso, não vai ouvir porque não fala português, mas se ele ouvir isso... Vai dizer, se duvidar ele sabe falar aramaico, vai ouvir aí. É verdade. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Olá, ouvintes do Dualidade. Hoje estamos com o livro Arriscando a Própria Pele, Assimetrias Ocultas no Cotidiano, de Nassim Nicholas Taleb, mesmo autor de A Lógica do Cisne Negro. E do Antifrágil. E de outros que ele tem, que se chama uma série chamada Incerto. Começou com Iludidos pelo Acaso. Isso. Esse livro, ele é um best-seller do New York Times. Mas, por favor, não comecem a lê-lo só por causa disso. Porque ele é um livro para uma pessoa que tenha muita maturidade intelectual. Então, o que não temos necessariamente. Vai. Não sacaneia a gente, poxa vida. Porque a gente levou um tempo pra ler o Antifrágil, levou um tempo pra ler esse livro. A gente foi lendo esse livro buscando outros teóricos pra não sair falando besteira. Então ele não é um livro simples não, tá? Então a gente vai começar falando... É isso aí, a gente vai começar falando mesmo. Falando, tentando entender e arriscando a própria pele aqui com esse áudio. Maravilha, então eles são 8 livros dentro de um. Então o livro de 1 a 8. Cada livro desse tem um capítulo, são 2, 3 capítulos ali no meio. Então a gente não vai passar capítulo 1, 2, 3, não vai ficar muito chato, vocês não vão aguentar. A gente vai trazer os principais conceitos. E aí, quem gostar, quem se identificar, compra o livro, porque ele realmente é um livro que vale a pena. Eu acredito que toda série vale a pena. Ele tem um jeito de escrever muito dele, né? Que você sente que você tá lendo vários artigos misturados, assuntos misturados. Ele vai da família, do sistema micro ao macro, a filosofia, a Sêneca, ele mistura tudo. Ele é libanês, né? Radicado nos Estados Unidos, então tem nacionalidade americana. Foi alfabetizado em francês, então ele estudou no liceu francês. Ele domina línguas antigas, por exemplo, aramaico, ele consegue ler, entender. Ele é um cara especial, só que é um cara do mundo da matemática. Então ele detona as ciências humanas. Eu, como jornalista, coitada, eu me senti o cocô do cavalo do bandido. Porque cada palavra que ele escreve é sacaneando o jornalista pela falta de profundidade nos seus pensamentos. Coitado da publicitária, então. Eu sou o mosquito, né? Só pra detonar essa visão de intelectual que ele tem, essa questão dos burocratas, dos professores também, dos acadêmicos, não necessariamente professores, mas do lado acadêmico. Do acadêmico. Porque quando ele coloca que arriscar a própria pele, ele diz o seguinte: você tem que fazer, você tem que ser prático, para depois você criar uma teoria. Porque tudo na teoria é muito fácil de fazer, né? Então, como é que ele começa o livro? Ele trata do mito de Anteu, que era um filho, né? Peraí, rapidinho, deixa só... Porque esses mitos, para ser muito sincera com vocês, eu não decoro todos eles não, tá? Então, Anteu, ele era filho da mãe terra, Gaia, e depois Poseidon, que era o deus do mar. E como a vontade dele, muito grande, era criar um castelo com o crânio das vítimas, todo mundo que chegava perto de Anteu, ele esmagava, pegava o crânio para construir o castelo, porque ele era muito forte. Mas qual que era a grande vulnerabilidade de Anteu? A força que ele tinha vinha da mãe terra, então ele precisava estar com os pés no chão, estar com os pés em Gaia. E Hércules descobre isso. E o que ele faz? Ele consegue levantar Anteu do chão e aí esmaga Anteu até a morte. Então, o livro começa com essa citação. E qual que é a conclusão do Taleb? Não se pode separar o conhecimento do contato com o chão. Que aí entra a praticidade, é que se a gente não tem todos esses estudos dos intelectuais, mas temos prática na vida, ou sabemos nos virar nos 30, nos 60, no que for, significa que a gente tem aquele conhecimento que é a sabedoria antiga vamos dizer assim, dos nossos avós, aquilo que a gente vive. E aquilo que a gente vive é uma sabedoria muito mais importante do que aquilo que a gente estuda, que é só conhecimento. Isso, então assim, é importante ter o intelectual, do meu ponto de vista. Mas se você tiver só o intelectual e não tiver a prática, isso vai te deixar um pouco capenga. Vai ser aquele pássaro que não consegue voar porque não tem as duas asas.
Então ele traz vários exemplos. E a grande crítica dele em relação aos burocratas, ele cita todas as vezes que o Estado Unidos resolveram intervir em alguma ditadura, que ele fala assim, às vezes ele considera aquela ditadura um problema em relação às regras ocidentais. Mas ele nunca pensa que a alternativa que aquele povo tem internamente é muito pior do que o próprio ditador. Então, ele fala do caso do Saddam Hussein, ele lembra, né, que a Al-Qaeda foi financiado pelos Estados Unidos e que depois acabou se voltando contra os próprios Estados Unidos. Então ele diz assim que os intervencionistas, eles carecem desse senso prático e eles não aprendem com a história. Então teve a guerra na Líbia, né, eles substituíram o ditador ali na época da Primavera Árabe. Em 2017 ele lembra que tinham mercados de escravos nos estacionamentos. Então eles destituíram o ditador sem simplesmente pensar o que iria substituir aquele poder naquele local. E as pessoas estão sendo escravizadas. A gente está falando do século XXI. A gente tem comércio de escravos. Então, eles chamam muita atenção para a questão da compreensão dos sistemas complexos. Então, sabe aquela história que a gente diz que quando você bate uma borboleta aqui, você pode causar um terremoto? No Japão, por exemplo, então, que existe todo um encadeamento de fatos, que o sistema humano, a sociedade humana é extremamente complexa, né? Então, dentro dessa questão da complexidade dos sistemas, tudo que você faz vai afetar alguém de alguma forma. E se você não tiver certeza disso, né? Se você não tiver certeza dos efeitos que a sua ação vai provocar, não faça. Não faça. Ele diz que a coerência, né, ela é muito importante na tomada de decisões e que nem sempre você é o corajoso porque você decidiu fazer. Às vezes ter coragem é ter precaução, é saber quando fazer e quando não fazer. Então, é um livro que ele mexe bastante com o nosso pensamento. Eu não paro de falar e a Júlia fica aqui só olhando e balançando a cabeça. Ela vai explicando o livro e eu tá desencadeando direitinho o que muitas vezes nem o Taleb consegue fazer, você entendeu? Porque ele vai misturando os assuntos que eu tô deixando, vamos fluindo, que a Adriana tá nos dando um bom caminho do livro. Mas é isso mesmo, o que ele faz... Fala um pouco pra gente dessa questão da complexidade, porque você entende bem do Edgar Morin. Não fala que eu entendo bem, que já me deixa numa situação apertada. O que acontece? Quando a gente tem essa complexidade das ações, uma ação que você faz na área de saúde pode interferir na educação. Então, assim, quando, por exemplo, a gente retira verba ou muda uma situação no SUS, por exemplo, na saúde, ela vai impactar em outras áreas também. E essa é a complexidade do mundo. É nesse dinamismo que ele traz e que muitas vezes os especialistas não têm esse olhar. E não têm porque estão estudando e estão com foco muito em uma coisa só. O nosso organismo é complexo, os sistemas que a gente vive, seja de economia, seja de opressão, são complexos. Então esse dinamismo é que a gente precisa sempre estar vendo nessas variantes. Você que gosta do Maturana, ele também fala muito sobre a questão, né, da complexidade do ser biológico. Pois é, o Maturana, por ser biólogo, ele traz essa questão muito do organismo, da biologia, que muitas vezes um organismo, que ele fala até da autopoiese, ele se auto-organiza sempre de dentro para fora. Como assim de dentro para fora? Ele primeiro faz uma mudança interna para depois fazer essa mudança externa. É engraçado que me lembra um pouco de budismo, me lembra um pouco de, né, se a gente olhar com um olhar vertente das religiões, etc. Porque o que acontece, por exemplo, num organismo? Uma vez que ele é, por exemplo, fechado no sistema, ele não se irrita com aquilo que vem de fora. Alguma coisa de fora pode vir a irritá-lo, mas ele primeiro mudou lá dentro. Vou te dar um exemplo. Você está andando no carro e aí você sempre vai para aquele mesmo caminho. Raras vezes você vê alguma mudança, porque o seu olhar já está acostumado. Só quando vier um novo outdoor, uma irritação de fora que vai te modificar por dentro. E aí eu vou te trazer até um exemplo que eu falo muito brincando, assim, que é pelo lado emocional. Você não decide se separar. Você não é uma coisa de fora que faz você se separar de uma relação. Dentro de você teve uma mudança que você se viu que capaz de estar sozinho, de se virar no mundo. Por isso que muitas dessas relações em relação a uma vítima de violência em casa e tudo que precisa de apoio. Mas o que acontece? Quando a gente decide fazer uma mudança, dentro da gente já aconteceu essa mudança primeiro. Então é como se fosse realmente a autopoiese, essa mudança que acontece dentro para depois alguma coisa de fora te trazer essa nova visão. Então a
relação do Taleb, porque esse livro é uma coleção filosófica, tá? O Antifrágil é um livro muito mais complexo do que o Arriscando a Própria Pele. Então, se quiser começar pelo Cisne Negro e ler o Antifrágil passando o olhar e depois indo para Arriscando a Própria Pele, não tem problema. Ele traz muito a questão das incertezas, né? Então, quando você começa a compreender esses sistemas complexos que o Maturana traz, que tantos outros antes, né, do Nassim Taleb, eles trazem dentro do ponto de vista da ciência, o Taleb ele traz do ponto de vista da filosofia. Por que eu digo que é filosofia? Porque ele não traz nenhum estudo científico, tudo é a interpretação dele sobre o que ele aprendeu. Então, e ele é trader, né? Ele trabalha com investimentos. Trabalhava, né? Porque ele se irritou. Ele acha que... Se irritou, a gente tá só na irritação aqui. Não eu acho que ele ganhou muito dinheiro, mas ele viu a desonestidade que rolava nessa história toda. E é aí que eu vou puxar o ponto da desonestidade, ou na verdade da franqueza de várias percepções dele. Porque quando ele diz que a gente precisa olhar quando um gerente de banco ou um investidor te oferece uma proposta e você voltar essa proposta para ele perguntando qual o seu portfólio, é entrar na prática de quem está oferecendo. E aí tirar todas essas nuances do contrato, das entrelinhas, que na verdade a verdade está nas entrelinhas. Então, o que acontece? O Taleb, ele enxerga muito bem essas percepções, esse comportamento humano. Que ele chama de assimetrias ocultas. Então, quando você consegue observar essas assimetrias, ou seja, qual que é a relação entre duas pessoas, o que um sabe que o outro não sabe? E aí, o que você sabe e o outro não sabe, e você ganha em relação a isso é desonesto. Então, e muitas vezes é uma troca de interesses. Toda relação tem uma troca de interesses. Então, por isso que não é ético. Porque um dos exemplos que está logo no segundo livro, que ele diz o seguinte, que os vendedores, né, eles precisavam às vezes se livrar de alguns títulos, porque ficaram sabendo que esse título dali a 2, 3 semanas eles iam se desvalorizar rapidamente. Então, o que eles faziam? Eles pegavam pessoas, ele coloca assim, é um funcionário da prefeitura, que normalmente comprava um terno barato numa loja em New Jersey, e ele pagava para esse cliente um vinho de $2.000, $2.000, desculpa. E quando você paga, e o amigo dele falando, né, contando pra ele, quando você paga uma garrafa de vinho de $2.000, você passa a ser dono daquela pessoa pelos próximos meses. Ele pode me render pelo menos $100.000. Nada no mercado dá um retorno maior. Por quê? Porque você trabalhou o ego da pessoa, a pessoa de repente se sentiu importante. Então, onde que tá a simetria oculta? Você me falou de vinho, né? Ganhou um vinho, né? De $2.000. Eu lembrei de um professor que eu tive que comentou que ganhou um vinho desse valor, levou para casa todo feliz e contente pelo reconhecimento do aluno. Enfim, era, né? De doutorado, mestrado, não sei. E aí ele deixou na geladeira e aí a empregada dele ficava tomando com gelo. E aí ele falava, você bota gelo no meu vinho de R$2, no caso eram reais, Brasil, estamos falando aqui. Então, assim, eu estou trazendo uma simetria do acaso, assim, numa experiência dessa. Sim, quando há troca de favores ou troca de presentes, existem interesses por trás. E é muito ingenuidade nossa achar que não existe. Então, o que esse livro traz é descobrir muitas dessas relações, desses comportamentos humanos. Não, acho que a chave é essa, Ju. É isso mesmo, é a questão da ingenuidade. Porque ele diz assim, não aceita conselho de alguém que tem como ganha-pão dar conselhos, a menos que haja uma penalidade para esses conselhos. Porque uma vez que você transfere para o outro a responsabilidade, e muitos, eu vou te fazer um exemplo, muitos dos contratos que a gente faz, inclusive com médicos que vão fazer, seja procedimento estético, seja uma cirurgia, a responsabilidade toda está sobre o paciente. Eu fico pensando, meu Deus, como eu posso entrar numa sala de cirurgia se eu tenho que assinar esse documento aqui, que está me dizendo que tudo isso pode acontecer comigo? Eu posso ficar travada, eu posso mudar isso, eu posso... E mesmo assim, a gente assina e vai para lá pensando numa melhoria, numa evolução não para a morte, mas uma evolução para o melhor. Então, a responsabilidade, quando a gente torna burocrática, é isso que ele fala, burocracia transfere os riscos. E realmente, se você pode olhar na prática, é ir fazer uma cirurgia.
Ele coloca assim que a burocracia ela é uma construção pela qual uma pessoa é convenientemente separada das consequências das suas ações. Por isso que ele se irrita tanto com os burocratas e com os políticos, né? De uma forma geral. E ele defende também a descentralização, porque ele pensa que uma federação... Ele diz que os Estados Unidos funcionam muito bem porque são estados federativos, com leis ali individuais. Então são regiões que são controladas, mas elas são menores. Então, toda vez que você está pensando que a União está mandando, que os governadores têm que fazer, o que as prefeituras têm que fazer, como é que um burocrata que está em Brasília sabe o que uma pessoa no interior do Rio Grande do Sul precisa? Né? Que é a questão da vida prática, que é a realidade, olhar a realidade, né? Porque assim, ainda mais que o Brasil é um país gigantesco, então trago isso muito para nossa realidade. O que se precisa lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, não é a mesma coisa que se precisa em Santarém, no Pará, por exemplo, né? As necessidades são diferentes, então você não pode fazer uma regra que valha para todos. E a gente está vendo isso muito na questão do coronavírus. Então, esse livro ele vale também para a gente pensar no que num relacionamento, e relacionamento de todas as formas, tá? Entre o seu chefe e você, entre você e seu subordinado, entre o Estado e você, entre os governos e você e seu marido, seu filho. Quem que está em vantagem nessa relação? E se você é o ser humano em desvantagem, eu vou lembrar do Thomas Shelby, meu novo ídolo do Peaky Blinders. Ele diz, nunca entre para negociar se você estiver em desvantagem. Então, eu penso não necessariamente que a gente tem que estar ganhando sempre, mas a gente tem que ter pelo menos uma noção do que está para acontecer. E arriscando a própria pele, lidando com essas incertezas, chamando a nossa atenção o tempo todo para as assimetrias que existem. Ele fala muito do ponto de vista do mercado, do trade. Então, quem tiver afim aí de apostar na bolsa, né? Nesse momento, talvez seja um momento bom para apostar. É sempre ter um momento de segurança. Então eu ponho 70% na renda fixa e 30% nas ações, né? Ele fala que um certo conservadorismo na vida não te leva à ruína, porque uma vez que você tá conservador, não tá num plano só, tá abrindo para outros investimentos e não tá colocando todas as, vamos dizer assim, os fichas, ovos né? Na galinha de ouro, você... Não, todos os ovos numa mesma cesta. Numa mesma cesta, você acaba tendo essa oportunidade de não cair na ruína. E é o que ele fala, é importante também a gente ter um certo prazer nos riscos, né? Porque senão a gente também não vai ter, a médio e longo prazo, conquistas, ou mesmo a gente vai perder coisas que a gente tem. Veja um funcionário que trabalha numa mesma empresa durante anos e que é demitido. Será que ele conseguiu, nesse tempo, converter, gerar uma renda separada, fazer algum investimento, ou mesmo conseguir pagar o plano de saúde dele quando ele estiver aposentado? Muito provável que não. Então, assim, é importante que a gente tenha essas visões, que ele fala, essas assimetrias ocultas, e deixar de ser oculto, para que as nossas relações tenham trocas que sejam mais favoráveis para ambos, né? Eu acredito que a vida com relações trabalhistas, com tudo, precisam ser realmente definidas e abertas, porque o que ele traz é desvendar todos esses problemas. Você me lembrou de uma coisa que ele diz, que quando ele fala desse, ele sempre está reclamando do problema de escala, né? Ele reclama de Kant porque trouxe uma ideia de que você tem que fazer ao outro o que as suas ações poderiam ser replicadas para todo o universo, que é o universalismo. Então ele diz o seguinte, que esse universalismo ele não funciona. E ele não funciona porque à medida que você deixa de ser uma tribo, que enquanto você está numa aldeia, essa aldeia ela funciona bem porque são poucas pessoas girando em torno de um interesse. Mas a partir do momento que você extrapola essa aldeia, que um clube fica muito maior, as pessoas passam a deixar de viver como comunidade e passa cada um a olhar para o seu próprio umbigo. E aí foi isso que você me lembrou, quando ele coloca, que é isso que acaba com o socialismo, porque você tem os interesses individuais das pessoas, que elas não funcionam dentro de uma coletividade. E eu lembrei de um livro que eu li, que eu recomendo para todo mundo esse livro, é O Fim do Homem Soviético. A autora dele ganhou até um Nobel de Literatura, se chama Svetlana Alexievich. Meu russo é péssimo, né? Mas o nome desse livro, O Fim do Homem Soviético, ele conta como que aquela população ela realmente se entregava e se doava acreditando que o comunismo poderia criar uma nação forte e grande. E qual foi o resultado deles? Quando vem a perestroika e a glasnost. Eles se ferram porque o capitalismo se impôs. O que era aquilo? Era o egoísmo humano. Porque enquanto tinha muita gente ralando, se matando na construção de estradas,
tinha um povo vivendo muito bem dentro do Partido Comunista, inclusive com muitos laços ali com a Europa, com os Estados Unidos, né, usando calça jeans. Então, é isso. Então, quando você olha pro ser humano, o egoísmo dele vai prevalecer. Inclusive, ele traz essa referência para momentos de grupos de religião. Por exemplo, quando você tem uma religião, dar muita liberdade às pessoas é, vamos dizer, perigoso para que esse mestre que esteja mantendo esse grupo consiga trazer uma certa submissão, ou que funcione esse grupo. Quando há liberdade para cada indivíduo, há dificuldade da gestão disso. Então, é importante essas percepções, para que a gente observe até onde queremos dar a nossa liberdade ou não dar, até onde queremos nos doar e estar dentro do modelo ou da regra e não estar, né? E aí tem uma parte que ele fala sobre a questão do domínio das minorias. Isso pra mim foi bem interessante, porque ele fala que às vezes uma minoria intransigente, ela consegue dominar uma maioria flexível. Alguma percepção no cenário atual? Porque ele diz o seguinte, que quando a minoria ela é intransigente, ela é vocal, ela faz barulho, ela é barulhenta. Então, se você tiver pequenas pessoas distribuídas geograficamente, daqui a pouco você tem um país inteiro, teoricamente, pensando e agindo de uma forma que é dominado pela minoria. Mas vamos entender entre o intransigente, que é aquele que não tolera, e o tolerante. A minoria intransigente que faz valer a vontade dela quando a maioria é tolerante. Então ser tolerante e flexível nem sempre é positivo. Pois é, ele coloca isso. Ele diz, por exemplo... Vou fazer um adendo aqui, pode? Continuando, e vou trazer uma mistura. Já que você botou Maturana e botou biologia, eu vou misturar agora. A gente falou de cenário atual. Vamos botar pro coronavírus? Vamos. Então, se eu tenho uma minoria que é intransigente, intolerante, basicamente fechada, que é isso que ele quer dizer, com uma maioria que é mais flexível, que é mais tolerante, que isso fosse até positivo. Que tá querendo que viver é a vida. Flexível. Assim, eu não tô muito interessada no todo. Eu tô, querendo viver minha vida. Não, eu tô flexível, eu tô aberto. Se eu tô aberto, eu aceito novas ideias, certo? Então, o que acontece? No coronavírus, a gente viu estudos que o tipo O é intolerante e o tipo A é tolerante, o tipo sanguíneo. Se o tipo sanguíneo A, que é tolerante, ele aceita as coisas dele, aceita inclusive o vírus, e aí depois de um tempo vivendo com ele, é que ele observa que aquilo é negativo e toma uma ação. Eu só fiz uma referência, eu não vou entrar aqui nesse lado do tipo sanguíneo pra gente ir a fundo nisso, quem quiser que estude. A gente é tão diferente que a Júlia tá falando tipo sanguíneo, eu tô aqui pensando na sociedade. Isso, mas é pra fazer essa mistura mesmo, porque você trouxe uma Maturana, que é biologia, e pra gente falar de ciências humanas, e a gente traz e faz isso mesmo, né? A gente pode fazer isso. Eu tô pensando assim, quem quer usar máscara, quem não quer, quem quer abrir, quem não quer, eu tô pois pensando nisso. É isso que você tem que observar, que quem é intolerante e é fechado tá ganhando espaço naquilo que é flexível. E não necessariamente isso tá correto em pensar, porque a gente sempre fala que tem que ser tolerante, que tem que ser flexível. Mas até onde vai isso? Se você pensar, inclusive, nos preconceitos. Sim, nos princípios também. A pessoa que é, assim, homofóbica, por exemplo, né? Ela não aceita a homossexualidade, que homossexualismo é um termo errado de usar, que eu descobri recentemente. Então, ela não aceita a homossexualidade. As pessoas que aceitam, elas são menos vocais. Então, daqui a pouco você vai começar a ter uma sociedade achando que isso é um problema gravíssimo. O Brasil passou a ser um país preconceituoso. Não. Às vezes uma minoria passou a ter mais voz. Isso. Então, enfim, é complexo. E porque é complexo e é dinâmico, que a gente precisa tentar entender, pelo menos para tirar um pouco desse véu. E ele coloca assim, quando você diz, né, que nem sempre ser flexível é bom, porque ele diz assim, é admissível usar valores ou princípios ocidentais, né, de igualdade, fraternidade, liberdade, lembrando lá da Revolução Francesa, para os salafistas intolerantes, que negam o direito das pessoas terem a sua própria religião, assim, ele diz que não. Então, assim, se eles são intolerantes, vamos ser intolerantes com eles também. E, pra ser muito sincero, eu tô começando a concordar com isso. Bem, se a gente quer criar... Eu tenho uma frase que diz assim, pra gente criar nossos castelos é preciso fazer muralhas, né? Então, a gente não sabe até onde a gente tem que estar se defendendo ou até onde a gente tem que estar vivendo a nossa vida com foco nos nossos princípios. É olhar para fora ou estar olhando para dentro? A gente tem o tempo todo questionamentos, dilemas de vida.
Porque se você tem valores, vamos supor, pra mim um valor importantíssimo é a democracia, né? Como é que eu vou ser uma pessoa democrática com alguém que não defende a democracia? Então, talvez eu não tenha que olhar pro que o outro é, mas pros efeitos da ação do outro. Claro, como aquele exemplo de a gente não ser racista, mas tem que ser antirracista, que é um discurso que a gente tá tendo hoje nas redes sociais. Eu tô gostando disso. Eu não aceito piada. Não me venha com piada de negro, não me venha com piada de anão, porque eu também não gosto de piada de mulher. Você entendeu? É difícil. Eu não acho isso engraçado. Mas então, é difícil a gente saber qual o ponto que a gente vai indo entre tomar uma ação e estar vivendo a nossa própria vida. Ser flexível ou não, você entende? É muito difícil, tudo é muito tênue. E a gente precisa, na verdade, desvendar essas assimetrias ocultas que a gente muitas vezes não observa, que existe na vida real, e ele traz os exemplos, para que a gente possa agir e estar na vida. Não apenas, vamos dizer assim, como assistindo um espetáculo dos outros. Porque muitos intelectuais e especialistas falam em prol da humanidade, mas não estão ali vivendo a realidade ou sofrendo as consequências das suas falas. É o que o Nassim Taleb diz, né? Que a maldição da modernidade é que estamos sempre cercados por pessoas que são melhores para explicar do que para entender e até mesmo para fazer. Então, trazendo mais um exemplo do que ele explicita das regras, acho que vale falar sobre a regra de ouro, regra de prata. Isso é legal. A regra de prata é quando você fala de uma coisa positiva. Então, você vai fazer para os outros o que você gostaria que o outro te fizesse. A regra de prata, não. Ela é no negativo. Eu não vou fazer para o outro porque eu não gostaria que me fizessem isso. É sempre retirar, é a negativa de algum problema. A regra de prata, na verdade, não é ficar adicionando, é sempre reduzir os problemas, menos alguma coisa que não é favorável. Isso. E outra coisa que ele diz, que ele chama atenção, é pro efeito Lindy, que é o efeito do tempo. Isso é muito interessante, porque ele fala que só o que resiste ao tempo você pode ter como verdade. Inclusive o livro dele, ele tem uma palestra que ele dá pro Google, que perguntam para ele sobre o que é esse livro, eu posso te dizer melhor daqui a 5 anos. Porque o livro tinha sido lançado naquele momento. Então é isso, ele até as ideias que permanecem no tempo, por exemplo, se você pensar em Sócrates. Sócrates viveu 400 anos antes de Cristo. Até hoje a maêutica socrática é uma forma de pensar, né? Que é a questão das perguntas, para você conduzir alguém até por meio dessas perguntas. Então, se isso sobrevive há tanto tempo, realmente isso é verdadeiro. Agora, quantos livros não foram escritos no século I, no século I, no século II, III e IV, que ninguém nunca mais ouviu falar? Quantos livros não foram escritos ali em, sei lá, nos anos 1800 e que até hoje não serve pra mais nada, né? Não serve nem como peso de porta. Então, é isso que ele chama muita atenção, pra gente valorizar o que sobreviveu ao tempo. Que ele traz aquele tema da ergodicidade, que é um tema da matemática, mas que fala daquilo que dura com o tempo, mesmo passando por todas as situações das dinâmicas, dos sistemas dinâmicos, da complexidade. Então, e aí ele faz essa referência em relação a ditados populares e sabedoria antiga, que se alguma coisa passou pelo tempo e ainda funciona, significa que aquilo está mais válido do que algum discurso de algum especialista. E essa ergodicidade, por que ele traz isso? Porque muitos das carteiras de ações ou de investimentos, porque tudo que ele traz, gente, é exemplo do universo dele, tá? A gente está trazendo mais para ciências sociais, mas o livro é riquíssimo em exemplos de finanças. Então, às vezes a pessoa te mostra uma carteira e ela fala assim, olha, essa carteira performou muito bem nos últimos 5 anos. Ele diz que não existe nenhum tipo de garantia de que isso vai se repetir no futuro. E que muitas vezes, e todo o discurso e toda essa explicação, ela vem quando tá no negativo, quando você passou uma situação ruim. Agora, se você passou bom, parabéns, viu como a gente te ajudou? Ponto. Não tem explicação nenhuma. As explicações vêm quando estamos afogados em problemas. Eu lembrei que ontem tava no YouTube uma propaganda, acho que até do Empíricos, que ele falava o seguinte, eu vou te dar uma carteira de ações, você vai ganhar não sei quantos %, acho que mais de 300% nessa carteira, e só pra você ver como eu sou bom, eu vou te dar 15 dias pra você conhecer o meu produto rápido. Essa era a propaganda. E se você gostar, você consegue comigo só R$29,90 por mês. Eu fiquei imaginando se 100 pessoas, né, aceitassem, já são quase R$3.000 que ele ganha assim de graça. Mas se você aceitar essa minha carteira de ações
e você dentro de um ano, você não ganhar o que eu tô te prometendo, eu te devolvo tudo que você gastou comigo. Nossa, isso me deu uma dor no estômago. Comigo, no caso, os R$29,90 dele, amiga. Por tá mês. Tudo bem, tá tudo bem. Agora, se você perdeu lá, sei lá, 5, 10, 15 mil, 100 mil reais... Porque ele dá certeza sobre o produto dele. Mas o produto dele é pra área de investimentos. A gente nem pode entrar nesse mérito, porque nós duas não fazemos, então não sabemos. Mas assim, ele deu o discurso dele, é igual a algum curso. Eu te dou o meu curso, acesso X mês. Se você não gostar, pode devolver. Porque a pessoa garante o trabalho que ela tá fazendo. Pois é, mas o problema é teu. Se você perdeu tempo ouvindo aquele curso. Sim, o tempo que você gastou naquilo que você tem que analisar se valeu pra você. Ele traz também, que eu acho muito interessante essa frase: leis vêm e vão, a ética permanece. As mudanças da burocracia, as sugestões, o como é feito, isso pode ser alterado. E foi. Antigamente as mulheres não podiam trabalhar. As mulheres não podiam votar, isso era lei. E hoje em dia a ética permanece. O que significa? Que a gente precisa entrar um pouco mais em princípios, em filosofia mesmo. E não necessariamente ter respostas para as coisas. Então vamos ficar com isso na cabeça, né? O que é uma coisa não ergódica? São probabilidades passadas que não se aplicam a processos futuros. Então assim, não é porque aconteceu de um jeito que isso vai se replicar com o tempo. Não existe essa garantia. A gente tendo isso na cabeça, a gente fica menos ingênuo em relação à própria vida. Sim. Então, o livro pra mim é um livro muito bacana, um livro de filosofia na veia. Acho que se ele ouvir isso, não vai ouvir porque não fala português, mas se ele ouvir isso... Vai dizer, se duvidar ele sabe falar aramaico, vai ouvir aí. É verdade, ele morre, entendeu? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou fazer o Nassim Taleb do coração. Ele tem o primeiro livro, que é A Lógica do Cisne Negro, pelo menos em mercado. A gente sabe que tem Iludidos pelo Acaso. Mas então tá, Iludidos é ótimo. Ele tava apaixonado. Iludido pelo acaso. Aí depois ele cai na Lógica do Cisne Negro, que é quando ele sofre uma traição. Sofreu, aí vai separar. Sofreu, tá traído, ou seja, qualquer outra situação que ele vive. Aí depois ele vai pra onde? Pro antifrágil. Como? Ele viveu aquele sofrimento, passa por um tempo e ficou mais forte. Arriscar na própria pele seria o quê? Ter coragem de amar de novo. Pronto, já botei o Taleb do coração. Gente, ele bate em tanta gente. Até nem o Paul Krugman se safa nesse livro dele. Eu não trouxe todas essas referências porque senão vocês iam se cansar. Mas muita gente apanha nesse livro. Então ele é extremamente duro em relação às críticas dele. Mas é como ele fala, que a sociedade ela não evolui para uma votação pela maioria ou por reuniões verborrágicas. Não é assim que a gente aprende. Estamos vendo aí na pandemia. Não é assim que a gente evolui. Não tem como, é realmente arriscando a própria pele. Porque ele fala que o mecanismo de transferência de risco, ele impede a aprendizagem. Então, se você não toma o risco, você manda o outro tomar, você nunca vai aprender. E eu queria concluir com uma frase dele, que não tem outra definição de sucesso a não ser levar uma vida honrosa. E é desonroso deixar que os outros morram em seu lugar. E aí eu vou trazer a minha visão no final. A liberdade nunca é de graça. Então você tem que arriscar a própria pele pela sua liberdade. Que bonito. Fechando aqui, espero que vocês tenham gostado. Trouxemos uma visão diferente do livro Arriscando a Própria Pele para vocês, ouvintes. E quem tiver alguma ideia, pode mandar pra gente pro nosso e-mail dualidadecast@gmail.com. Nós estamos no LinkedIn. Na segunda-feira a gente deve colocar um release, né? Não um texto sobre um artigo. Um artigo. E vocês podem comentar, por favor, quem lê o livro e quiser dizer se concorda ou não, vai ser legal, porque essa troca vai nos tornar maiores. É isso mesmo. Cada 15 dias, sexta-feira, um episódio novo e na segunda, um texto no LinkedIn. Obrigada!